Boas. Sou cheio de sono hoje. Mas hoje foi um daqueles dias em que estava a precisar de um dia destes há mais de 2 meses. Um dia daqueles mesmo que faz parte, com amigos, provavelmente com dois gajos que eu mais respeito nesta vida. Um deles que é infinitamente culto, um dos dois tipos que eu conheço com maior bagagem cultural, perdão, e intelectual, e outro, um empresário com uma visão, um gajo da minha idade, mas com uma visão do futuro, que é uma coisa extraordinária. Eu tenho um amigo italiano que é empresário muitíssimo bem sucedido, um empresário com uma dimensão séria, que me dizia há 3, 4 anos que o tipo que ele mais admirava era o Berlusconi. E diziam porque o Berlusconi, já com mais de 80 anos, tinha projetos de investimento há 30, 40 anos. Ou seja, era um gajo que projetava o futuro para lá da vida dele. Este meu amigo empresário não tem essa idade, nem nada que se pareça, mas tem uma visão das coisas e uma visão do mundo empresarial extraordinária, em termos de visão e de futuro. Uma coisa que é raro encontrar na idade em que nós estamos. É um tipo bem sucedido e uma boa pessoa, extremamente honesta. E lá está aqui o Ozzy outra vez hoje comigo, estão a ver? E o outro, o outro amigo, com uma cultura vastíssima. Lá, Ozzy, hoje deixas-me conversar ou não? Deixas-me conversar ou não? Deixa-me conversar com as pessoas, deixas? Pronto, vai, senta, isso. Outro desses meus amigos teve discussões acesas durante várias horas hoje, depois com mais outras pessoas também, com perfis diferentes. Vimos o Porto perder. Aqueles dias que quem me conhece e sabe como é que eu sou uma matraca e quando começo a falar um bocado. E apanhei hoje dois gajos assim, dois iguais a mim, e mais outros 2 ou 3 que não estão iguais a nós, mas que sabem e que falam. E pronto, é aquele tipo de conversas que nunca se chega a lado nenhum, mas infelizmente o que eu noto destas conversas é... há pessoas que eu respeito imenso, repito, que têm, em relação a isto da Covid, é extraordinária a desinformação que existe. É extraordinária a desinformação. Porque eu não sou um negacionista no sentido em que acho que existe qualquer conspiração ou que isto é tudo fabricado. Não acho nada disso. A única coisa que eu tento pedir quando falo sobre isso é algum bom senso. Algumas regras de bom senso, nada do outro mundo. Agora, fica por provar que estes confinamentos completamente absurdos, que este destruir da economia e da vida das pessoas, que estas quase autêntica matança que está a existir por adiamentos de cirurgias, adiamentos de consultas, eu não vi ainda da parte de quem tem responsabilidade neste assunto qualquer análise de custo-benefício
em relação aos confinamentos e ao fecho disto e aquilo. Pá, e hoje leio uma notícia que eu duvido que seja exatamente assim, que é que os restaurantes se queixam que os clientes nas esplanadas não usam máscara. Admito que haja um ou outro idiota, um gajo de um restaurante, ou um empregado, ou uma coisa ou outra que seja assim. Mas para aqueles restaurantes que abriram as esplanadas e que não estão satisfeitos com a atitude do cliente, é uma solução muito fácil. Não? Fechem outra vez. Fechem. Porque nada obriga os vossos clientes a estar na esplanada com a máscara posta. Nada. Em lado nenhum. Portanto, se estão com medo, se estão com problemas com isso, fechem a porta, Fechem a porta, meu. Mas não acredito que seja isto. Cheira mais a algum jornalista que entrevistou alguns gajos e lá houve um que se queixou dessa coisa, um empregado de um restaurante e pronto, e generaliza-se como se isto fosse assim, como se fosse necessária intervenção do governo. Mas intervenção para quê, Intervenção do governo para quê? Se não querem, se não gostam, se querem que os clientes estejam a sem imposto nas esplanadas e se os clientes não comprem, fechem a porta, meu. Fechem a porta. Tão simples como isto, há escolhas a fazer, ou querem uma coisa ou querem outra. Mas pronto, é o que é, E depois as informações é extraordinária, porque eu falo a estes meus amigos, digo-lhes, olha, vão ao site da OMS. Mas a conferência de imprensa. Não é a conferência de imprensa, são relatórios da OMS. São as facts da OMS. Não é? E vão os dois que eu mais procuro, aliás, além da OMS, o que eu presto mais atenção é John Hopkins University. Agora, quem lê jornais, quem vê televisão, quem ouve Carlos Antunes, que é um engenheiro geógrafo, e percebe tanto esta merda como eu, não é? Tem informado que o Mark Twain, que é pseudónimo, chamava Samuel Clemens e era, além de escritor, foi jornalista, já dizia no século XIX, que quem não lê jornais não está informado. Quem lê jornais está desinformado. O que se passa com isto é a mesma merda. É a mesma merda. Não é? Porque há 2 meses o importante era o número de infectados, depois era o número de pessoas em UCIs ou internados, depois em UCIs, depois os óbitos, e agora de repente é um mítico R. Agora um RT mítico. Não é? Que não sendo eu capaz de discutir com quem aconselha ao governo, como este senhor Carlos Antunes, que passou a ser uma espécie de artista de variedades da televisão. Mas conheço gente, não é? Gajos também tanto matemática como ele, por exemplo, e que me dizem que com o número de casos que existe, não existe precisão nenhuma no RT. Quando dizem o RT já atingiu 1,02. A margem de erro, com poucos casos, é tão grande, tanto pode ser 1,02 como pode ser 0,9. Como é que eles calculam? Não sabem. Não é? Isto no fundo, é alimentar medos, alimentar esta merda desta confusão. Agora, não estou a dizer que não existe um problema, é claro que existe, há um problema. Há problema, mas os problemas, antes de qualquer outra coisa, exigem bom senso, exigem qualquer medida que vai ser tomada, seja em relação a que problema for, exige uma análise custo-benefício e está por provar que os custos dos confinamentos absurdos não são muito superiores aos benefícios. Eu não vi ainda nenhuma análise custo-benefício em relação a isto. Não vi. Depois não consegue explicar, ainda hoje, o Dr. António Fauci, que é a referência de epidemiologia no mundo, que segundo amigos meus médicos, escreveu a Bíblia da epidemiologia, está espantado com o caso do Texas. Ele próprio previa que fosse o descalabro quando aqui há umas semanas o Texas acabou com rigorosamente todas as regras
e todas as restrições, e abriu completamente tudo e regressou à vida absolutamente normal, como ela era em 2019, e o número de casos continua a cair. E o próprio Dr. Fauci, que é respeitadíssimo no meio, diz que está espantado. Quer dizer, se estes gajos, não é, que realmente sabem disto a sério, não conseguem explicar nada, e a única razão plausível para que não consigam explicar nada, não é? É porque formataram a cabeça para uma determinada explicação e são incapazes de reconhecer que é possível que estejam errados. Não é? Depois esta desinformação, estes erros, esta coisa de um engenheiro geógrafo ou geográfico lá, que é o gajo, ia chamar ignorante. É um dos maiores epidemiologistas cá em Portugal, que é o Henrique Barros. E é um gajo que é engenheiro, que vem dizer que o Henrique Barros não percebe nada de epidemiologia. Estamos assim, não é? E depois estas coisas chegam às pessoas, o Henrique Barros não chega, mas o Carlos Antunes chega, e não há contraditório. Quantas entrevistas houve a Jorge Turgal desde que esta merda começou? Eu digo-vos, 2. Portanto, existe uma narrativa que tem que ser cumprida e quem se julga informado porque lê ou vê as senhoras, a vozinha da DGS e vê televisão e lê jornais e se julga informado, está desinformado. Foda-se, as fontes estão todas aí, vão direto ao site da OMS e não é ver as conferências de imprensa, é ler os relatórios. Vão a John Hopkins, que é outra que eu vou com alguma frequência também. E calma. É preciso algum bom senso. Não é que isto seja tudo uma conspiração, ou que eventualmente até poderá ser, não faço ideia, mas não é essa a ideia que eu tenho. Agora, algum bom senso, algum bom senso. A OMS tem definido o que é um contacto, ou seja, um contacto que pode permitir a transmissibilidade do vírus. É estar ao pé de alguém que está infectado durante 15 minutos ou mais, uma distância igual ou inferior a 1 metro. E perante isto, qual é a razoabilidade de obrigar as pessoas a andar de máscara na rua? Eu digo-vos, nenhuma. Bem, de qualquer maneira tenho aqui para a música, eu antes de começar a ouvir, aliás, quando comecei a ouvir reggae não foi por onde é normal. Lembro que foi talvez 77, 78 que apanhei um álbum de Peter Tosh, que era o Legalize It. Eu não tenho esse álbum. Não tenho Legalize It, que é de 76. Mas tinha este que aconselho. Bush Doctor. Peter Tosh é um dos clássicos do reggae e é um dos que eu gosto, ouço de vez em quando. Não sou grande fã de reggae, mas de vez em quando ouço. E tenho para aqui meia dúzia de merdas. E este Bush Doctor do Peter Tosh é muito bom, embora eu prefira o Legalize It, que foi o primeiro que eu vi. Outro, um livro, rapidamente, de um autor mais conhecido por um romance que é O Perfume, que também deu um filme, mas o melhor livro dele, que é uma coisa que eu gosto em certos autores, que são capazes da coisa mais singela fazer uma história de loucos, que é o caso deste. O Patrick Suskind, que escreveu este livro, que é Pomba, poucas páginas, é um livro pequenino. E com um não assunto, com uma coisa que é basicamente uma inexistência, um não assunto, cria uma história, uma espécie de thriller psicológico, que é de loucos, sólido mesmo. E se algum dia escrevesse alguma coisa, era isto que eu gostava de escrever. Agarrar
um não assunto, e neste caso o não assunto é só uma pomba pousada à entrada do quarto de um senhor que era segurança porteiro num banco e que era obsessivo com as rotinas dele. E no dia em que ele vai a sair do quarto e está uma pomba pousada, começa um romance, uma história espetacular, uma espécie de thriller psicológico fabuloso. Isto tem 100 e tal páginas, é um livro pequeno, lê-se rápido, mas se me dessem a escolher escrever um livro, escolher escrever este. Ele é mais conhecido por o Patrick Süskind, é mais conhecido pelo Perfume, que também é outro grande livro. Mas a pomba é fascinante por causa da simplicidade com que da simplicidade do assunto e do enredo que ele foi capaz de criar de um não assunto. De resto, estou cheio de sono, meu. E gosto de discutir com os meus amigos, mas entristece-me mesmo a desinformação que lhes chega. Porque é desinformação. Não é falta de informação, estou a falar de gente informada, de gente que presta atenção à realidade e ao dia-a-dia. Mas não, quando quiserem procurar informação, procurem informação séria. A internet e essas coisas vieram. A internet veio revolucionar isto e qualquer um de nós tem acesso à informação mais recente, da mais inacreditável à mais credível, e eu não creio que a informação divulgada pela Universidade de Stanford, ou pela Universidade de Oxford, ou pela Universidade de Johns Hopkins, ou pelos relatórios do OMS, sejam pouco credíveis. Uma coisa é as conferências de imprensa do Tedros, e estamos a falar de política. Agora, quando estamos a falar de relatórios científicos, é uma questão de ir comparando fontes, não é? E procurando. E é a única maneira de um gajo estar minimamente informado. Isto aí traçando bissetrizes a toda a informação que se vai arranjando aqui e ali. Não é? E entre ouvir a TVI ou a SIC ou ler relatórios da OMS ou ouvir epidemiologistas do Johns Hopkins ou da Universidade de Oxford, eu acho que não há grandes dúvidas, não é? Para que é que eu vou estar a ouvir o que me dizem os jornalistas da TVI? O que é que eles querem dizer quando o RT está a 1,02? Sabendo nós, ou sabendo quem sabe o mínimo destas merdas, que com a quantidade de casos é basicamente impossível ser preciso no RT, que a margem de erro é brutal. E andamos nisto, a saltitar de critério em critério, não é? E a acreditar que andar de máscara na rua é fundamental. Como é que podem acreditar numa barbaridade destas? Não é? Mas acreditam. Mas eu olho, diz já, não ando de máscara na rua. Não ando. Pura e simplesmente, não ando. Certo, há sítios em que talvez não. Há sítios. Pronto, tudo bem, eu percebo. Eu percebo que se use. Agora, no meio da rua, ar livre, com sol que os dias têm estado, nas esplanadas. Não, nem a brincar. E aqui eu e o Ozzy despedimos de vocês hoje. Eu também é como eu dormi, estou com uma soneira do caraças. Não é, Ozzy? Não é, bicho? Vamos lá. Em pé.